E aí, gente, tudo bem? É meu primeiro vídeo ao vivo e eu não sei mexer nisso aqui direito ainda, então, né, enfim, vamos lá. Nos últimos 2 anos, eu dediquei algum tempo a estudar alguns assuntos relacionados à espiritualidade no intuito de ter uma vida melhor, né? E nos últimos dias eu tenho tido uma necessidade muito grande de dividir, de compartilhar, né, as coisas que eu aprendi, porque eu acho que o conhecimento não tem que ficar, né, problemas de câmera aí já começou, não tem que ficar só pra gente. Acho que conhecimento é o tipo de coisa que a gente precisa distribuir, né? E aí, assim, quem tem interesse agrega pra você e quem não tem, não tem e tudo bem, tá? Então, assim, eu queria deixar claro antes de qualquer coisa que eu não tô aqui pra pregar nenhuma religião. Esse vídeo não tem o intuito de converter ninguém. Esse vídeo não tem o intuito de mudar a visão das pessoas, nem nada disso. A única intenção aqui é dividir o que eu aprendi, tanto estudando quanto vivendo, e poder compartilhar alguma coisa que possa trazer algum tipo de benefício para as pessoas, como trouxe para mim, tá? Então, assim, eu queria falar um pouco sobre padrão vibratório, né? E a gente tem energia própria, né? E tem energias nas coisas que estão ao nosso redor. Então eu tenho uma energia minha. Eu também te amo, Pri. Obrigada por ver. Eu tenho a minha energia, o meu vizinho tem a dele, meu irmão tem a dele, né? Enfim. Cada pessoa ela vibra numa frequência específica, tanto quanto os desencarnados, por exemplo. Tanto quanto outras coisas, né? Então o que acontece? Por que é importante a gente entender esse lance do padrão vibratório? Por que é importante a gente entender que a gente tem uma frequência de energia, né? Porque a gente pode escolher com quem a gente quer trocar energia. Porque essa troca existe, mas para ela acontecer, você precisa estar no mesmo padrão de outra pessoa. Ou de um ser espiritual, ou um guia espiritual, ou enfim, né? A gente tem aí as energias e elas precisam estar no mesmo padrão para que se conectem. Então, eu vou tentar esclarecer isso de uma forma que fica mais fácil de visualizar. Porque quando a gente fala de energia, a gente fica bem em dúvida, né? Mas é energia como assim? É uma cor? É um valor? Né? Enfim. Então, quando eu falo de estar na mesma frequência, eu falo o seguinte: se você, por exemplo, começa a escutar música e você vai procurar, por exemplo, uma estação de rádio, lembra que eu já tenho 34, né, gente? Então eu sou da época de que você ficava procurando a estação no botãozinho, tá ligado? Então vamos imaginar essa situação, para quem é aí da minha idade vai entender direitinho, depois eu dou um outro exemplo. Imagina que você está procurando a frequência ali no botãozinho. Você vai passar ali por várias frequências, algumas delas não vai ter conteúdo nenhum e outras vão ter as rádios que você está procurando. Ah, obrigado, Pati. Um beijo. Beijo nas meninas. Então, quando você chega numa estação de rádio que tem uma frequência que possibilita escutar uma música, você consegue escutar uma música. Se você ficar procurando em outras frequências, talvez você não consiga escutar nada, né? Um outro exemplo que eu vou dar para vocês é o seguinte. Imagina que você tá subindo uma escada, tá? Então você tá subindo uma escada aqui, eu tô subindo uma escada aqui. Para conseguir olhar você nos olhos, a gente precisa estar no mesmo degrau. Se você tiver mais ou menos a minha altura, né? Enfim. Então, se você subiu um degrau e eu não subi nenhum, a gente tá assim, ó.
Se você subiu 5 degraus e eu não subi nenhum, a gente tá assim. Você não consegue me olhar nos olhos, né? Então, para que você troque energia comigo, eu preciso subir 5 degraus. Senão isso não vai acontecer. Então, espiritualmente falando, é exatamente a mesma coisa. Então, você precisa estar numa frequência vibratória que é a mesma do ser com o qual você quer dividir, compartilhar a sua energia, a sua vibração. Então, se você tá num dia que você tá bravo, você tá deprimido, você tá puto com alguma coisa, você tá estressadão, tá descrente, quer que a porra toda se foda, você vai compartilhar a sua energia com seres que estão na mesma vibração que você. Então você não vai melhorar, você vai ficar mais fodido do que você já tá nesse dia. Agora, se você tá em oração, vou dar os dois extremos, né? Se você tá em oração, se você tá fazendo, por exemplo, uma meditação, se você... na minha religião, a gente tá sempre em conexão com o nosso anjo de guarda, sempre com uma vela acesa, ou os nossos guias espirituais, né? Para quem ainda não sabe, eu sou um bandista, então eu me baseio nos aprendizados que eu tive na minha religião, embora, né, algumas coisas sirvam para qualquer pessoa de qualquer religião ou de religião nenhuma, tá? Então, como eu vou voltar a falar o que eu falei no começo, não é sobre religião o meu vídeo, tá? Então, se você tá em paz, se você tem amor no seu coração, se você tem compaixão no seu coração, se você, naquele dia, você tá numa vibração elevada, então você vai compartilhar a sua vibração, a sua energia com quem... Ana, oi! Você tá dividindo a sua energia justamente com seres que estão vibrando igual a você. Então, você vai ter boas energias vindo e boas energias indo, né? E como isso melhora a vida das pessoas? Da seguinte forma, se você tá... Não vou ser hipócrita falando que é tranquilo, você tá num dia ruim, você brigou com alguém, você tá puto pra caralho com alguma coisa, vai lá e fica feliz. Não funciona assim. Não é esse conto de fadas, né? É muito difícil, não dá pra ser hipócrita e falar que, não, é lindo, é maravilhoso, é fácil pra caramba, vai dar tudo certo e você só vai ter momentos felizes na sua vida, não é assim. Mas, se você tiver em mente que o seu padrão vibratório é o que define com quem você troca as suas energias, de quem você recebe e para quem você doa. Obrigado, Ana. Obrigada. Então você também tem em mente que se você estiver numa vibração baixa, você vai se comunicar com seres que estão na mesma vibração que você. Então o que você faz no momento que você está chateado, que você tá deprimido, que você tá puto com alguma coisa, que alguém falou alguma coisa que te ofendeu, enfim, você tenta mudar o seu padrão vibratório para que você se sinta melhor recebendo energias boas e doando energias boas, né? Então você faz o quê? Faz uma oração, você tenta relaxar, você faz, no meu caso, né, que é o que eu aprendo na minha religião, faz um banho de ervas. Oi, Lilian, Ivan, queridos, obrigada. Você faz um banho de ervas, você faz uma meditação, você tenta elevar o seu padrão vibratório, para que então você consiga se comunicar. Então lembra da escadinha, né? Então imagina que os seres de luz, eles estão altos, né? Eles estão ali lá em cima na escadinha. E os seres que não têm luz, eles estão lá embaixo na escadinha. Então, com quem você quer olhar nos olhos, né? Com quem você quer dividir a sua energia. Então, você precisa subir os degraus, né? E subir os degraus significa elevar a sua vibração, né? Então, é difícil? É muito difícil, né? Tem dia que você tá puto e é isso. E, tipo, não tem o que fazer. E tem dias que você consegue respirar fundo,
ok, furou o pneu do carro, eu tomei chuva, cheguei atrasado no trabalho, mas tudo bem, vamos lá. O que eu tenho de bom? Ah, eu tenho minha casa, eu tenho minha família, eu tenho, no meu caso, eu tenho os meus cachorros, os meus gatos, enfim, coisas que me deixam felizes, pessoas que me deixam felizes. Então, vou mentalizar coisas boas, vou fazer uma oração, vou tirar do meu coração o sentimento ruim e vou subir um degrau na escadinha. Porque quando você consegue subir um degrau na escadinha e você consegue trocar energia com seres de luz, automaticamente você também vai emanar mais luz. E automaticamente você vai fazer com que o ambiente ao seu redor e as pessoas ao seu redor tenham uma energia melhor. Então é por isso que às vezes quando você está perto de uma pessoa que é negativa, que está sempre reclamando, que está sempre insatisfeita, que não crê em nada, que só resmunga, você fica meio, né, tipo, ou você entra na dela, fica meio deprê, é mesmo, isso é uma merda, não sei o quê, ou você fica putão de saco cheio, né, e sai fora. Eu acho que das duas o pior é entrar na dela, né. Então, assim, eu vou encerrar aqui, né, porque eu já falei pra caramba, eu falo bastante também. O que eu queria é dividir com vocês essa ideia breve do que é o padrão vibratório e de como elevar o padrão vibratório pode fazer com que a gente tenha aí um pouco mais de luz, um pouco mais de energia positiva, um pouco mais de vibrações positivas na nossa vida e, consequentemente, fazer com que a gente tenha aí momentos melhores, mais satisfatórios, né? Enfim, que a gente consiga aí ter o coração mais em paz e mais luz, enfim. Espero poder fazer outras dessas ao vivo com vocês, dividir um pouco mais das coisas que eu fui aprendendo ao longo desses 2 anos de estudo, que não pararam, né, aqui, claro, vai ser muito mais tempo de estudo. Eu tô, sei lá, eu sou um grão de areia, né, no oceano. Vou fazer, Ana, tenho planos. E tentar dividir com vocês as coisas que eu aprendi, porque essa é a mensagem que eu tenho recebido nos últimos dias, de que eu tenho que compartilhar, de que eu tenho que dividir. Eu não posso buscar e guardar pra mim, porque assim eu não tô fazendo diferença nenhuma, né? Então eu espero poder ter dividido com vocês isso e que sirva pra alguém, né? Pelo menos pra conhecimento, ou enfim, de repente alguém aí tava precisando de uma mensagem como essa para parar 5 minutinhos, fazer uma oração, elevar o padrão vibratório e receber mais luz. Então, obrigada aí para quem assistiu, né? O vídeo vai ficar por aí, então se vocês quiserem compartilhar ele e disseminar a informação, fiquem à vontade. E um beijo, fiquem com Deus.